desta noite sobre Chico Xavier, o necessário e o supérfluo. É um assunto que Kardec aborda em O Livro dos Espíritos, no Evangelho. Ele traz explicações para nós refletirmos a nossa vida. Até que o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um capítulo que se chama exatamente o necessário e o supérfluo. E como nós temos buscado, pelo menos uma das nossas exposições da semana, buscado Chico Xavier, que é para nós um dos médiuns mais importantes na doutrina espírita, pelo que ele deixou. Todos sabem que Chico Xavier tinha 4º ano primário e deixou nada menos 400 obras psicografadas que os espíritos comunicavam com ele, e ele ia escrevendo, e nós temos inúmeras obras que já são versadas para o exterior, não é só aqui no país, e que nunca ganhou um centavo com suas obras. Ele fez doações, os direitos autorais foram doados, cedidos para as casas infantis, para os asilos, para as federações. Sempre dizia ele que, como ele recebeu de graça, não foi ele que criou, portanto não caberia a ele cobrar nada pela obra. Ele era apenas, digamos, um instrumento fiel dos espíritos, e aí surgiram inúmeras obras extraordinárias. Pois bem, nós tivemos a felicidade, nós já comentamos aqui, de visitar o Chico Xavier na cidade de Uberaba, lá em Minas Gerais. E só quem viveu naquele clima, naquele ambiente, aquela energia, pode traduzir. Só quem viveu. Porque falar do ambiente estando ao lado de Chico Xavier é algo inusitado, é algo que fica gravado na nossa consciência e jamais nós esquecemos. Então, nós fomos numa excursão, a Dirce foi também, nós fomos numa excursão a Uberaba, e lá nós fomos visitar primeiro a casa de Chico Xavier, onde ele atendia, e depois fomos também à casa espírita em que ele atendia espiritualmente, recebia mediunidade, mensagens, e também orientava as pessoas. E quanto a esse assunto que nós vamos abordar hoje, é algo que o Chico fez um comentário lá. O livro é esse aqui, está gravado, chama-se A Sombra do Abacateiro. O livro chama-se Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, porque era um lugar humilde, afastado da cidade, em que ele se posicionava, e várias pessoas em volta, as pessoas que vinham de vários locais do Brasil para ouvi-lo, para consultá-lo, para receber orientação e receber essa vibração, que é muito mais importante até de palavras. Então, era comum, nesse abacateiro, não era dentro do centro, ele sentava nos bancos rústicos e as pessoas ficavam em volta, e ele lia uma mensaginha do Evangelho. Ele abria o Evangelho segundo o Espiritismo, ao acaso, fazia uma leitura e depois deixava que as pessoas, cada um falasse 2, 3 minutos, não era para fazer exposição de 10, 15 minutos, senão perderia o tempo, né? Então, as pessoas que viajavam, iam para lá, faziam um comentário. Então, neste dia, anotado pelo escritor Carlos Bacelli, ele abriu o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Bem-aventurados os aflitos.
Essa bem-aventurados aflitos pertence às bem-aventuranças citadas por Jesus nos Evangelhos. Então ele leu um textinho, bem-aventurados os aflitos, porque eles terão o reino dos céus, diz o texto, né? E essa mensagem do Chico Xavier, a leitura, e depois ele pegou um capítulo, bem-aventurados os aflitos, eles serão consolados, né, no reino dos céus. Ele pegou um capítulo na sequência, chamado Os Tormentos Voluntários. Porque o texto de aflição, todos nós passamos por aflições, de aflição nesse sentido de dor, de ansiedade, de angústia, tudo isso acontece nas nossas vidas. E um capítulo escrito por Kardec chama-se Os Tormentos Voluntários, as aflições voluntárias, as dores voluntárias, ansiedades voluntárias. Aquilo que nós criamos desnecessariamente. Tormentos voluntários, portanto, aflições voluntárias, angústias voluntárias. Você sabe que muitas vezes, pelos nossos desejos, pela a nossa necessidade, entre aspas, de querer mais, sem mesmo necessitar, nos leva a tormentos, nos leva à angústia. Então, o Kardec diz lá no capítulo 4, o que é necessário na nossa vida e aquilo que é supérfluo. E nós podemos pensar, vocês todos aí, quantas coisas na nossa vida nós adquirimos por impulso, sem necessidade. Nós não necessitamos daquilo, mas nós queremos e é supérfluo. Tanto é que às vezes você adquire alguma coisa e chega lá em casa, aquilo fica guardado. Você diz, mas por que será que eu comprei aquilo ali? Era um supérfluo, que na realidade você não estava necessitando para aquele momento. Porque quando nós necessitamos, você já passa a usar. Você leva para casa, usa, mas tem coisas que você adquiriu na vida, desejou e adquiriu, e que estava encostado na sua casa. Falei, puxa, mas eu comprei isso aqui. Isto chama-se supérfluo. Supérfluo. Então, o Chico Xavier, fazendo um comentário neste livro sobre os tormentos voluntários, as aflições, ele diz o seguinte, eu vou pegar o texto, né, não podia falar espontaneamente, mas eu quero mostrar o que o Chico falou. Então, depois que cada pessoa que quisesse se manifestar lá, nesse abacateiro, lugar agradabilíssimo, as pessoas fizeram comentários sobre o texto Bem-aventurados aflitos, e daí o Chico vai falar sobre o texto. Deu oportunidade para que todos o manifestassem. Eu me lembro, antes de falar do Chico, eu já comentei aqui, que eu conhecia por estudos, por mensagem mediúnica, a história da Sheila. A Sheila era uma enfermeira que trabalhava lá em Uberaba e desencarnou. E ela comunicava através do Chico. Até parece que a mensagem que você me mostrou era da Sheila, mas não é. Então, e dizia-se que quando a Sheila aparecia no plano, ali naquele momento, que ela sempre estava acompanhando o Chico, diz que exalava um perfume. Eu sabia isso na teoria. Lia nos livros que a Sheila, ela se anunciava que ela estava presente com um perfume no ambiente. E eu lá assistindo esse trabalho, daqui a pouco eu não senti uma guinada de perfume que exalava em todo o ambiente.
pessoal falou, é a Sheila, é a Sheila. O espírito da Sheila, enfermeira, trazia um perfume, que ela era enfermeira, o éter, aquela coisa toda. E eu, como estudioso da doutrina, estava meio distante do Chico, e cheguei pertinho dele para ver se sentia o cheiro da Sheila. Não senti nada, não, porque ele estava exalando no ambiente, em todo lugar. Então, tem certos fatos que passam pela nossa vida que jamais nós esquecemos. Eu nunca vou me esquecer disso, né? O Espírito manifestando e trazendo as suas características. Então, sobre o sentido de bem-aventurados os aflitos e os tormentos voluntários, o Chico diz o seguinte, texto dele, literalmente, ele diz, a respeito do assunto, bem-aventurados os aflitos, ouvimos muitos amigos, todos com apontamentos muito adequados. Mas desejamos destacar os tópicos que falam da necessidade do desprendimento. A necessidade do desprendimento. E aí, ele diz, muitas vezes, isso serve para todos nós, ele está dizendo isso genericamente, mas especificamente vale para a nossa vida. Ele diz, muitas vezes nós queremos ser felizes, abarcando todas as possibilidades. Isso quer dizer, nós achamos que ser feliz é ter tudo. Às vezes, sem necessário, mas achamos que a felicidade é a conquista de tudo, materiais. Nada contra necessidades materiais, porque nós precisamos dela. Mas a pessoa julga que a felicidade é ele estar presente num determinado local, mostrando como estrela, ou mostrando uma roupa diferente, uma forma diferente, para que ela possa brilhar entre as pessoas, o brilho externo, essa luz externa. Então, muitas vezes nós queremos ser felizes, abarcando todas as possibilidades. Muitas vezes nós queremos ser felizes, abarcando todas as possibilidades. Aí ele diz o seguinte, o Chico diz, um dos apóstolos pergunta a Jesus se não poderiam ensiná-los a orar. E é aquela oração que está no Evangelho, a oração do Pai Nosso, que todos conhecem, todas as igrejas cristãs oram o Pai Nosso, que diz ser uma oração universal. Pois bem, então Jesus oferece à humanidade a oração dominical, do qual diz o Chico, vamos retirar um tópico dessa oração dominical, um tópico. Aí ele diz, Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Às vezes você ora, você diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mas você não atina, você não vai buscar a essência do que quer dizer isso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós estamos pedindo o pão de cada dia. E às vezes nós buscamos pelo supérfluo o pão para anos para frente, anos-luz para frente. Então ele diz o seguinte, um amigo espiritual, Chico captando ele, um amigo espiritual, disse que se fosse necessário mais recursos para nós sermos felizes, Jesus teria acrescentado. O pão nosso de cada dia, o pão, o símbolo da pureza do alimento. Mas se fosse necessário, o Pai Nosso teria outros aditivos, além do pão de cada dia. Vejam o meu pão nosso de cada dia. Mas, diz o Chico sobre isso, mas vamos criando fantasias, dada a nossa imaturidade, claro, que à medida que você amadurece, arrefece um pouco os teus desejos, né? Então,
nós vamos criando fantasias, o Espírito diz a ele, ilusões, querendo a felicidade que está na mão dos outros. É aquele sentido de você querer ter aquilo que não é necessário nesse momento. De você querer ter porque fulano tem, porque ciclano conseguiu, porque a vizinha comprou, ou comprou isto, ou comprou aquilo, eu também quero ter. Então, nós vamos criando ilusões, diz ele, e desejando não aquilo que é necessário para o momento. Ilusões, querendo que a felicidade que está na mão dos outros, achamos que isso é alegria, mas alegria, nesse caso, é mesclada, diz ele, de sofrimento. Vamos parar para pensar, nós mesmos, né? Quantas coisas que nós poderíamos não querer ter, ou não necessitarmos agora, e suprimirmos aquilo. Eu não preciso disso, por que eu vou comprar isso? Por que eu quero isso? Para quê? Para mostrar? Como disse aquela palestra que nós fizemos aqui, daquele cidadão que diz, você vai embora. Você vai embora. E o cidadão que diz ele naquele texto, que compra aquele carro bonito, último tipo, fica devendo prestações enormes só para você passar na rua e as pessoas dizer, puxa, fulano está bem, olha que você se envaidece, se endivida, mas você quer mostrar externamente uma fachada que você não é. Você vai embora. Não sabemos a hora, pode ser hoje, pode ser amanhã, somos uma máquina, né? Aí o Chico sabiamente nos dá um complemento. Veja bem, nós estamos falando de ter o necessário, usar o necessário e o supérfluo. Ele diz assim, o nosso amigo espiritual, que estava ali intuindo para que ele falasse, nos diz que enquanto nós contentamos com o pão, diz ele, nós estamos sempre felizes, porque amamos a vida simples, aprendemos a conhecer a beleza natural. A terra está repleta de tesouros para os nossos olhos, para o nosso coração, para a nossa vida. Aí ele diz, a frase-chave, é claro que isso aí nós temos que entender metaforicamente, quer dizer, no sentido translado da palavra. Enquanto nós contentamos com o pão nosso de cada dia que nós pedimos o pão para cada dia, e pedimos o pão. Ele diz, enquanto nós contentamos com o pão, vai tudo bem. Mas, da manteiga em diante começam as nossas lutas. Quer dizer, o pão é o alimento, mas à medida que você quer mais, nada contra de nós queremos, isso faz parte do nosso progresso. Mas quando você quer mais que a manteiga, o queijo, a geleia, você está saindo muitas vezes do necessário e buscando aquilo que não é por momento necessário por momento. Estamos, diz o Chico, desejando muito. Todas as vezes, e aqui que vem o detalhe, todas as vezes, diz ele, que estivermos desejando, então vale para cada um de nós, todas as vezes que estivermos desejando aquilo que não temos ainda, todas as vezes que nós estamos desejando aquilo que não temos ainda, depois de muito esforço, quando queremos apressadamente aquilo que não é nosso em matéria de felicidade afetiva, de bens materiais, de status social, de influência,
vamos lembrar dessa manteiga. Então, enquanto nós estamos desejando o pão, que é simbólico, claro, nada contra quem tem a manteiga, tem o queijo, tem o queijo, nada disso, mas ele coloca como símbolo, os Espíritos dizem, enquanto nós desejamos o pão, nós estamos desejando a vida simples. Mas, a partir da manteiga e os outros acessórios que nós queremos, nós já estamos, às vezes, buscando o supérfluo, diz ele. E então, todas as vezes que eu desejo aquilo que eu não tenho, que não é necessário para o momento, mas eu adquiro, eu estou escorregando nessa manteiga, diz ele. Os bens materiais que eu não preciso no momento, mas eu quero a todo custo para mostrar que eu tenho, ou que eu quero concorrer com alguém, o status social, quanta gente sofre pela aparência, para mostrar uma sociedade que frequenta a alta high society, a alta sociedade, mas que no fundo ele sofre, às vezes não tem condição, às vezes não tem o necessário, gasta, fica devendo. A nossa influência, queremos ser superiores aos outros, nós, diz ele, nós vamos lembrar dessa manteiga. Veja que bonito isso, né? Enquanto nós temos uma vida simples, não que seja proibido a pessoa ter propriedades. Vejam bem, porque daí nós estaríamos contrariando a lei do progresso, que são as leis naturais. O homem tem que progredir, sempre, seja no campo material, no campo espiritual, no campo moral, temos que progredir, porque aquele que não produz, aquele que não progride, ao invés de estar crescendo espiritualmente, está afastando do crescimento, porque o progresso é necessário, nós precisamos progredir sempre, que a lei do progresso é a lei natural. E ele diz, o Chico ainda dizendo com as suas palavras, o símbolo da manteiga está sempre conosco, quando queremos aquilo que não é necessário para o agora, que estamos vivendo. Será que vocês algum dia se colocaram nessa situação, que você buscou um supérfluo mais pela vaidade, pelo orgulho, para sentir status social? Será que ninguém fez isso? Será que ninguém fez isso? Quantas vezes pela imaturidade nós fazemos? Nós fazemos isso pela imaturidade. Claro que com o passar do tempo você vai adquirindo certa evolução e você vai vendo que muitas coisas que faziam parte da tua vida já não faz mais. Você se torna mais simples, mais humilde, mesmo que você tenha. Porque você pode ter e muitas vezes não ser. Há uma diferença entre o ter e o ser. O ter é o domínio, aquilo que você acumula. Nada contra também. A lei não manda nós não termos. Todo cidadão que trabalha, que luta, obviamente que isso tem sobras, ele pode ter. Mas o problema do ter sem o ser, que é o ser espiritual, nos faz, muitas vezes, prisioneiros da matéria. Prisioneiros da matéria, e que nós não conseguimos ver de outra forma. Achamos que isto é felicidade. Às vezes nós achamos que isto é felicidade. E às vezes tem tantas pessoas possuidores de enorme quantidade de bens materiais, de dólares e tudo. Nada contra. Bom porque dá emprego para muita gente. Mas ele não tem felicidade. Vive fechado, enclausurado, prisioneiro dentro da sua empresa. E não curte as coisas simples da vida. Num livro que nós estamos lendo, em que fala de um grande empresário, riquíssimo, empresa que ele é top no mundo todo, é um homem que vive prisioneiro dentro de si, emoções desequilibradas, e ele diz
que é mais feliz o seu jardineiro do que ele. Porque o jardineiro cuida das flores, faz a poda, vê a flor crescer, e ele tem um jardim lindo, mas diz que o jardineiro é mais feliz do que ele, porque o jardineiro curte as coisas simples da natureza, enquanto ele tem aviões, tem isso e aquilo, e não vive espiritualmente. Ele vive por o ter, mas não vive por o ser. E é isto que nós temos que pensar, que nós estamos aqui na nossa existência, nada nos é impedido. Não é pecado ser rico, não tem nada disso. Nós podemos ter, se nós trabalhamos, ganhamos honestamente, não foi desonesto, tudo bem, porque isso é um progresso. E se eu tenho empregados que tratam da família, dos filhos. Se eu tenho, eu pago impostos, ajudo a saúde, ajudo a educação, ajudo o Estado a implantar melhorias no Estado, na cidade. Nada disso é contrário. O que é ruim e que nos vai trazer aflição, que vai nos trazer angústia, que vai nos deixar triste no meio de tudo isto, é porque nós não somos. Nós somos escravos da matéria. E essa escravidão impede de você ser feliz. Essa escravidão impede de você ver as coisas simples. Como disse o empresário uma vez, há tempos atrás eu li, ele diz: eu não tenho tempo, nunca entrei na piscina da minha casa. Ele construiu para a família. Nunca entrei. Quero dizer, é você colocar como necessário, quando é supérfluo, aquelas coisas que pode te dar status, mas não te dá felicidade. Se fosse assim, as pessoas mais ricas do mundo não se suicidariam. Porque tem, mas sente um vazio dentro da alma, sente a tristeza, sente a angústia, não sente prazer na vida, vivem ansiosas, angustiadas, num estresse violento. Você vive num estresse violento, e isto te dá depressão, isto te dá doenças físicas, porque você não vive a vida para o necessário. E tem muita gente assim, que as nossas doenças, nós estamos sempre falando isso, as nossas doenças são consequências dos nossos estresses. Que o corpo foi feito para se autocurar, ele mesmo se autocura. O próprio corpo foi feito para se autocurar. Ele deu processo de imunização que impede que a doutora está aí, a médica está aí, pode nos dizer. Então, o organismo foi feito para curar. Mas quando o estresse me domina, os meus desejos fazem ficar as minhas emoções doentias, o estresse bloqueia a nossa imunidade e nós ficamos doentes. Quando eu bloqueio a minha imunidade orgânica, o organismo então fica doente. O organismo adoece, porque nós não equilibramos os nossos desejos, nós não equilibramos aquilo que nós necessitamos, e somos como se fosse um barco à deriva no mar. Você não controla a si mesmo, não sabe que você tem a força interior, de que Deus, essa força interior dentro de nós, está para que nós conduzamos a nossa vida, que nós tornemos melhores todos os dias. Então não é mostrando aos outros aquilo que nós não somos, é que nós vamos ser felizes. Nós somos felizes quando nós podemos orar, quando nós podemos contactar com a divindade, quando sentimos a presença do Espírito na nossa vida. Esta é a maior felicidade, porque você está realmente vivendo o ser. Então, nada é proibido. O ter e o ser têm que andar de mãos dadas. Porque o ter andando de mãos dadas, mesmo que a pessoa seja riquíssima, ele vai com o ser tratar bem as pessoas, tratar bem os seus subalternos, não vai tratar com arrogância aquele que
está em situação, digamos, inferior na escala, ele vai tratar com amor. Este ser é que faz com que eu seja melhor, que eu sinta feliz, que chegue à noite no meu recinto e eu digo, eu fiz o melhor que pude. Quando nós formos fazer a nossa reflexão, a nossa meditação antes de dormir, não estamos com a mente cansada, nervosa, porque nós fizemos alguém sofrer desnecessariamente, que nós somos vaidosos, orgulhosos, é o necessário e o supérfluo. Aí o Chico, vou voltar ao texto, o Chico diz, o Senhor nos ensinou o pão nosso de cada dia, diz ele, não falou do pão de amanhã, do pão de 2020, de 2030, falou do pão nosso de cada dia. Diz ele, devemos estar vigilantes, porque muitos de nós caímos escorregando naquela manteiga imprópria para nós no momento. Veja bem, a manteiga não é desnecessária, mas se no momento o pão é o suficiente, nós vamos ter o pão. Agora, quando eu quero mais, sem nesse momento eu necessitar o poder, eu vou escorregar. Diz ele, devemos então estar vigilantes, porque muitos de nós caímos escorregando naquela manteiga imprópria para nós, no momento, que pode não ser depois, mas no momento não é para mim a necessidade. No momento, diz ele, temos o necessário para viver em paz com a nossa própria consciência. Nós somos consciência. Nós não seremos julgados, sempre dizemos aqui, por um Deus exterior. Desencarnamos e vamos lá para um determinado tribunal em que Deus vai nos julgar se nós somos bons, se não somos bons, se nós cometemos delito. Não tem nada disso. O julgamento é aqui na nossa consciência, onde a lei de Deus está gravada. Então nós temos Deus dentro de nós. Quando nós cometemos algo e que por felicidade a consciência acusa, ótimo. Quando você vai procurar uma pessoa que você ofendeu, você machucou, quando você consegue naquele instante, você pediu perdão, você está consolado. Consolado porque você pediu perdão. Não é pedir perdão com todo respeito a um padre, a um ministro, e dizer, quero pedir perdão porque eu fiz isso para fulano. Vai lá na pessoa. É como você contar para alguém que você cometeu delito, que você foi irresponsável. Vai na pessoa. Enfrentar cara a cara e dizer, eu errei. Sair da tua grandeza achando que, não, eu não vou perdoar, não, eu errei bastante. Não, é aí que nós demonstramos a nossa grandeza. Então, no momento, diz o Chico, temos o necessário para viver em paz com a nossa própria consciência. Não desperdicemos tempo, força espiritual, com o supérfluo, com ambição desmedida. Ambição, querer demais sem você ter necessidade no momento. Ele diz, o Senhor não se esquece de nós, dizendo sobre o universo, as leis do universo. Somos atendidos segundo as nossas necessidades. Se trabalharmos mais, nós receberemos um pouco mais. Que cair maná do céu, isso é bíblico, não vai cair não, é o trabalho. Muita gente fala, não, mas Deus deu maná lá no deserto. Isso é história bíblica. Nós vamos conseguir se nós trabalharmos. Se trabalharmos mais, recebemos um pouco mais. Se não queremos trabalhar, recebemos uma ração necessária para a nossa sobrevivência. De modo que é importante pensarmos nesse pão nosso de cada dia, que nós oramos e não sabemos por que nós pedimos o pão de cada dia. Nós, diz ele, não estamos, Chico dizendo, desrespeitando a aquisição dos nossos amigos. Ele diz, olha bem, sabemos que precisamos de certos recursos para a vida, mas o Senhor não nos ensinou
pedir pão, mais 2 carros, mais um avião, mais isso, mais isso, mais isso. Esse é a escorregadela, essa é o supérfluo. Não precisamos de tanta coisa para colocar tanta carga em cima de nós. Quer dizer, querer apenas numa posição de superioridade. Dizer, podemos ser chamados hoje para a vida espiritual. Podemos ser chamados hoje para a vida espiritual, e tudo aquilo que eu arrecadei, tudo aquilo que eu dominei, toda a minha prepotência, nós vamos embora. Tem uma passagem, inclusive, no Evangelho, em Lucas, que Jesus diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? No momento, tudo se esvai, nós deixamos tudo, nem aquele monte de imóvel que eu tenho lá no registro de imóveis me pertence. Eu sou apenas um usufrutuário, sou um administrador de bens, só, nada me pertence. O que eu levo da vida é a vida que eu levo. Se eu sou bom aqui, se eu procuro ser humano, procuro me corrigir, é a vida que eu vou levar. Não tem essa história, como disse uma senhora que me perguntou após uma palestra que eu fiz em Itápolis: mas quando passa o plano espiritual, o espírito tem toda a inteligência. Eu falei: não, senhora, você vai ter o que a senhora tem, a senhora construiu. Que a pessoa pensa: passou o plano espiritual, está tudo resolvido. Nada, nós somos o que nós somos, vamos levar o que nós construímos, o que nós adquirimos, em poder, em bondade, em amor. Então, quando Jesus nos ensinou sermos bons, sermos honestos, amar o próximo, ter benevolência, Ele nos ensinou, e quando nós fazemos isso, não é para agradar Jesus, não. A pessoa pensa: não, eu vou agradar Jesus. Não, é agradar você. É para agradar você, não, nem mesmo agradar a Deus. Nós temos o potencial para fazermos e sermos felizes. Tudo que eu faço, vós podeis fazer. Quer dizer, o caminho eu me ensino, agora é você que tem que caminhar. Não é porque eu fiz eu vou ser aplaudido. Não, a minha consciência é que vai me aplaudir se eu estiver em paz. E aí, continuando ainda para nós irmos chegando ao final, o Chico, no término, diz: vamos procurar ser felizes. Isso não é conformação negativa, dizer, não é para se conformar, não, está tudo bom, eu não quero mais nada na vida. Não, não é isso, não é conformação negativa. Precisamos trabalhar muito para ajudarmos que todos tenham pelo menos um pão. Enquanto você tem tudo, tem gente que não tem o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia que nós oramos. Vamos pensar nessa imagem do pão como necessário, é uma metáfora, lógico, e da manteiga como sendo supérfluo. O supérfluo, conforme a aquisição da pessoa, que a pessoa desfruta, deixa de ser supérfluo para ser necessário. Então, nós não podemos medir, nós não podemos dizer que todos necessitem das mesmas coisas que eu necessito. O Chico quer dizer com isso que certas pessoas precisam de determinadas coisas como necessário para a sua apresentação, para o seu trabalho. Outros não precisam. Ele chega a dizer isso. Ele chega a dizer isso, que o supérfluo, conforme a posição que a pessoa desfruta, deixa de ser supérfluo. Então, o empresário em São Paulo, que vai da sua empresa à sua casa de helicóptero, para mim é supérfluo, mas para ele não, porque se ele for de carro, às vezes é atacado, morre, como tem acontecido. Então, o supérfluo, cada um de nós tem que saber o que é o supérfluo. É algo que nós mesmos vamos analisar. Então ele diz: o supérfluo, conforme a posição da pessoa que desfruta, deixa de ser supérfluo para ser necessário. Então, de acordo com a profissão, você vai ao fórum, um advogado ele tem que ir
bem trajado, não vai de tênis, não vai de bermuda. Agora, porque para ele é necessário. Agora eu vim aqui com gravata e bater papo, para mim nesse momento é desnecessário, porque nós somos, aqui não é um ambiente próprio para isso. Pode vir, mas não é necessário. Então, de modo, diz o Chico, olha bem a sabedoria dele, de modo, diz o Chico, que eu sou uma pessoa demasiado apagada. Ele está falando do necessário e supérfluo, mas está dizendo, de modo que eu sou uma pessoa demasiado apagada para estar exigindo determinados recursos que são muito justos à vida de um médico, de um professor, de um doutor. Eu não. Para mim, o necessário para o médico não é necessário para mim. Ele quer dizer, o nosso Chico tem razão. Muitos de nós ainda não aprendemos o limite do necessário e do supérfluo. Então vejam, não estamos colocando regra do necessário e do supérfluo para ninguém. Nós é que temos que saber se aquilo que eu estou desejando, se aquilo é necessário, ou aquilo é vaidade, ou é para aparecer socialmente. Allan Kardec também se preocupou em estudar essa questão no Livro dos Espíritos, quando trata o problema da posse. A queda de quem escorrega na manteiga é sempre muito desagradável. Não raro, são precisos muitos anos para a pessoa se colocar de pé. Eu não sei se vocês captaram bem a ideia, né? Mas a ideia fica aqui gravada. Vamos para casa, quando você quer alguma coisa só para aparecer ou para mostrar, e aí você sofre porque você não tem condições, se você quer ser igual a fulano, ciclano. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém. Isso não só você vendo você coloca o dedo para, ou pelos olhos hoje, ninguém é igual a ninguém. Por quê? Porque nós somos seres em evolução, somos espíritos e cada um vai conquistando a sua felicidade através da ação. Então não há possibilidade de nós sermos igualzinhos, mesmo nós espíritas, cada um tem uma frequência vibratória, cada um tem uma energia própria que construiu através da evolução. Então guardemos, aquilo que é necessário é válido, aquilo que é supérfluo pode nos trazer angústia. A tecnologia, hoje acontece muito isso, né? A tecnologia, a pessoa quer ter isso, quer ter aquilo, e às vezes não pode, ele sofre, ele entra em parafuso porque não consegue, porque fulano tem, eu não tenho. Traz tormento voluntário. Tormento voluntário é isso, eu criar necessidades que vão me trazer aflição, vão me trazer tormento, vai me trazer infelicidade. Então pensemos, cada um de nós, o que é necessário, o que é supérfluo para nós, não para o outro é outro. Muito bem, agora nós vamos ao passe.